é que é o torcedor BAP? Em que sentido, João? O torcedor BAP, quando ele está longe da função de presidente, ou o mesmo torcedor BAP de sempre, o apaixonado rubro, como é que é o torcedor BAP? Tem diferentes torcedores BAP. Ah, é? Tem. Quais são os torcedores BAP? Assim, o primeiro aspecto é o seguinte, é que na medida que você vai virando dirigente de clube, vai participando da vida política de clube, você aprende que você não deve estar na arquibancada, que é o lugar de onde eu vim. Entendi. Então é muito interessante, né? Quer dizer, você poder assistir um jogo hoje na Norte, como um comum, e poder gritar, xingar. Até que chamar o pé de burro, no caso agora não vai ser possível. Não, falar o que você quiser sem filtro, isso é uma liberdade. Sim, sim. Que o torcedor vai lá e ele faz aquela... Ele extravasa. Assim, o jogo de futebol é a terapia mais barata que tem. Sim. Não tem nenhum terapeuta que vai te cobrar R$80 ou R$100. É isso aí. Você ficar 1h30, 2 horas, né? Fazendo aquele download emocional no estádio. Então, eu me ressinto disso. O torcedor de arquibancada. Sim. Muitas vezes tem que se reprimir um pouco. E então o que acontece? Esse torcedor enlouquecido, apaixonado, ele se demonstra em casa quando você está sozinho vendo o jogo. Eu vou confessar uma coisa para você. E não tem ninguém junto. Porque você não tem filtros, aí você age como se fosse um torcedor de arquibancada e provavelmente se fosse registrado imagens seria difícil, né? Das pessoas acreditarem. E tem aquele que vai ao estádio, que está no camarote e que tem que engolir uma porção de coisas, que tem que de alguma maneira pensar nas reações, em relação à arbitragem, em relação a um atleta que você acha que não está indo bem. Mas você, torcedor, pode ter certeza que o dirigente pensa e sente igualzinho vocês. Agora, a forma de se expressar e de exprimir esses sentimentos, você tem que calibrar, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Eu confesso que me identifiquei quando você falou assim, o torcedor aparece de verdade em casa, quando está assistindo ali a partida. Eu, como narrador, já há 36 anos... muitas vezes esse torcedor João Guilherme apareceu só ali, na sala de casa, sozinho. Ali era a essência do torcedor João Guilherme mesmo, que por questões profissionais nunca foi revelada, foi mostrada, e que agora a gente vai poder, com muito mais naturalidade, né, passar isso, né, de uma maneira profissional, de uma maneira mais equilibrada, mas com muita emoção, né, nas nossas transmissões da Flamengo TV. Então, essa coisa de terapia, me identifiquei com isso aí, BAP. Interessante. Você sabe que tem uma passagem interessante, se você me permite, como é que é o torcedor do BAP. Alguns anos atrás, a minha esposa foi chamada na escola, porque numa determinada aula estava se falando sobre palavras que são inadequadas, que são os palavrões, o que se deve falar, o que se deve falar. A gente não deve falar palavras feias, as crianças sim, tá certo? Então, quem é que fala palavras feias em casa? Ninguém e tal. Na casa de vocês alguém fala palavras feias? A maioria das crianças não, a minha filha sim. Sim. Quem fala? Meu pai fala. Meu pai fala. Pô, seu pai fala. Meu pai fala. E aí... ligaram para minha esposa e falaram com ela, olha, nós temos uma situação aqui, queremos conversar com você para entender, e ela foi à escola, chamaram a minha filha com ela, ela falou, minha filha, não existe isso na nossa casa. Ela falou, existe sim. Seu pai fala nomes feios, fala nomes horrorosos. Quando o quê? Quando o Flamengo toma um gol ou perde. Aí, mas na escola ela falou, verdade, mas filha, aquilo ali é uma... Isso não é que ele está falando um nome feio em casa, é que... Né? E ela foi lá, ele fala sim, fala, em casa ele fala. Tá vendo? Gente como a gente. Gente como a gente. Você está conhecendo o torcedor BAP aqui no Mengo Cast, o podcast do Mengão. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva na Flamengo TV, a mais querida